Vibe Mundial FM. Estagnação. Na criação, tudo é movimento. O movimento causado pela pressão da luz, inteiramente de acordo com as leis, produz calor e permite que nele as formas se constituam. Sem luz, portanto, não poderia haver movimento e por isso o homem pode imaginar também que nas proximidades da luz o movimento deve ser mais rápido, mais intenso do que a grandes distâncias. Efetivamente, com o distanciamento da luz, o movimento também vai se tornando cada vez mais lento e lerdo e pode até com o tempo levar à estagnação todas as formas que já haviam se constituído, quando no início o movimento era mais ágil. Com a expressão luz, naturalmente não se deve entender aqui a luz de um astro qualquer, mas sim a luz primordial, que é a própria vida, portanto, Deus. Em continuação à imagem que dei de uma visão ampla sobre o que acontece na criação, quero hoje dirigir a atenção para a Terra, que agora descreve sua órbita numa distância muito maior da luz primordial do que sucedia há muitos milhões de anos, porque ela ficou entregue cada vez mais pelos homens ao peso das trevas, os quais, pela ridícula presunção, se afastaram de Deus devido ao desenvolvimento exagerado e unilateral do intelecto, que é e sempre será dirigido somente para baixo, para a materialidade grosseira, porque o intelecto foi destinado para essa finalidade. Porém, sob a condição de poder captar de maneira mais pura todas as irradiações e impressões do alto provenientes dos páramos luminosos. Cabe ao cérebro anterior todo o trabalho do intelecto que é destinado à atividade exterior na materialidade mais grosseira, isto é, na matéria, enquanto que ao cérebro posterior cabe a recepção e transmissão, a fim de elaborar as impressões vindas do alto, que são mais leves e luminosas do que a materialidade grosseira. Essa coatuação harmoniosa entre os dois cérebros, concedida aos homens para seu proveito, foi perturbada pelo fato do ser humano se entregar unilateralmente apenas à atividade terrena, portanto, à atividade na materialidade grosseira, ficando pouco a pouco essa coatuação totalmente bloqueada, literalmente estrangulada, porque o cérebro anterior, devido a uma atividade excessiva, com o tempo tinha que se desenvolver por demais em relação ao negligenciado cérebro posterior, que assim foi ficando cada vez menos receptivo e mais enfraquecido. Desse modo, no decorrer de milênios, surgiu, com a reprodução na materialidade grosseira, o mal hereditário. Pois já por ocasião do nascimento, as crianças traziam o cérebro anterior proporcionalmente muito mais desenvolvido do que o cérebro posterior, com o que surgiu o perigo do despertar do pecado original, que consiste, de antemão, na condição obrigatória de pensar exclusivamente nas coisas terrenas, portanto, afastadas de Deus. Tudo isso será de fácil compreensão para cada ser humano
de sincera boa vontade. Além disso, eu já dei muitas explicações minuciosas em minha mensagem. Todo o mal sobre a terra resultou disso, porque o homem, em consequência de sua origem espiritual, pôde com sua vontade exercer pressão sobre as outras coisas existentes na terra. Ao passo que, justamente devido a essa origem espiritual, poderia e deveria ter atuado elevando-as, pois isso foi e é a sua verdadeira tarefa na pós-criação, onde, por lei natural, tudo o que é espiritual assume a liderança. O espiritual pode conduzir tanto para cima, o que seria o natural, como também para baixo, quando a vontade do espiritual aspirar predominantemente apenas ao que é terreno, como é o caso dos homens terrenos. Eu disse que o movimento na criação deve se tornar cada vez mais lento quanto mais afastada qualquer coisa estiver da luz primordial, do ponto de partida da pressão, que traz como consequência o movimento. É isso que ocorre atualmente com a Terra. Sua órbita tem se afastado cada vez mais por culpa dos homens terrenos. Com isso, seus movimentos ficam mais lentos, cada vez mais indolentes, e muita coisa já se encontra assim próxima do estágio onde se inicia a estagnação. Aqui não se trata apenas do corpo de um homem, mas de tudo, inclusive do seu pensar. Isso se estende até às mínimas coisas. Imperceptivelmente também se modificam e se deformam todos os conceitos, mesmo aqueles que dizem respeito ao verdadeiro sentido da linguagem. O homem não pode perceber isso em seu próximo, uma vez que ele mesmo é arrastado pela mesma vibração indolente, caso, por si só, não procure com o máximo esforço e tenacidade se elevar espiritualmente mais uma vez, para assim chegar novamente um pouco mais próximo da luz, com o que seu espírito se torna gradativamente também mais ágil e com isso mais leve, mais luminoso, influenciando no reconhecimento terreno. O homem, quando pensa, movimenta por sua vez outras correntes de força que correspondem ao sentido do pensamento. Por isso o homem deveria se esforçar em escolher as palavras corretas para expressar seus pensamentos e, portanto, ter, com isso, intuições mais corretas e mais claras. Uma vez já apontei a grande diferença entre o saber e o que foi aprendido. A erudição ainda está muito longe do verdadeiro saber, que só pode ser estritamente pessoal, enquanto o que foi aprendido permanece a aceitação de algo exterior à pessoa. Ouvir uma coisa e, em parte talvez também ver, está longe de ser o próprio saber. O homem não tem o direito de afirmar, eu sei, mas poderia no máximo dizer, eu ouvi falar, ou eu vi. Porém, se ele quiser agir corretamente, é obrigado, de acordo com a verdade, a dizer, eu não sei.
Aprendei a observar atentamente e a utilizar devidamente as correntes desta criação, que trazem em si a vontade de Deus. Com isso, a justiça de Deus em sua forma pura. Então, também reencontrareis o verdadeiro humanismo que vos foi arrebatado. Quanto sofrimento seria assim evitado, e a quantos mal intencionados entre os homens também seria tirada a possibilidade de agir. Pode-se igualmente atribuir a esse mal o fato de que a descrição da vida terrena de Jesus, o Filho de Deus, não esteja de acordo em todos os pontos com a realidade, o que explica que, com o tempo, uma falsa imagem se formou na mente humana, perdurando até hoje. A palavra que ele concedeu foi igualmente deformada, como ocorreu com todos os ensinamentos que foram erigidos como religião e que deviam trazer aos homens elevação e o aperfeiçoamento do espírito. Nisso reside também a grande confusão que existe entre todos os homens, os quais conseguem realmente se entender cada vez menos entre si, o que faz surgir e florescer a discórdia, a desconfiança, a calúnia, a inveja e o ódio. Todos esses são sinais infalíveis da estagnação progressiva na terra. Impulsionai vosso espírito para o alto. Começai a pensar e a falar com visão ampla e de maneira abrangente. Isso naturalmente também exige que não trabalheis apenas com o intelecto, que pertence à materialidade mais densa, mas que torneis a dar ao vosso espírito a possibilidade de guiar o vosso intelecto, o qual deve servir ao espírito segundo a determinação de vosso Criador, que desde o princípio permitiu que nascesseis aqui na terra ainda sem deformações. Vibe Mundial 95,7. FM